A paz do Senhor. Este é o canal Evangelho Puro e Simples e a finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma bem simples e prática e mostrar que a palavra de Deus tem sim aplicação pessoal na nossa vida. E hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: o poder da decisão. Bom, isso é algo que é constante em nossa vida, né? Nós sempre estamos em meio a decisões que precisamos tomar. E a Bíblia pode nos ajudar. Como eu posso tomar uma decisão e qual poder a decisão tem na minha vida? E para nos ajudar, eu vou ler lá em Neemias capítulo 1 para a gente começar a discorrer sobre esse assunto. Peço gentilmente que você fique comigo até o final, que você me faça companhia. E se você gostar, que você compartilhe, tá bom? Deixa aí o seu like, deixa a sua mensagem, aperta aí o sininho para quando nós estivermos, com vídeo novo, você ser notificado. Peço que você me ajude a ser um missionário. Seja um agente missionário, levando a palavra do Senhor, tá certo? O poder da decisão. Neemias capítulo 1. E para não ficar cansativo, eu vou ler uma parte, explicar e depois vou ler a outra, tá bem? Diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, ou palácio, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, até aqui eu quero explicar a vocês. Quem era Neemias? Neemias, ele era um homem muito importante no reino da Pérsia, porque ele trabalhava diretamente com o rei, ele era copeiro do rei. Então ele trabalhava diretamente com o rei. E a função de copeiro era uma função alta no reinado, né? Então ele era alguém de confiança. Só que mesmo este homem que tinha todo esse prestígio, mesmo esse homem que já estava com a sua vida resolvida, por quê? Porque Judá havia pecado. E Deus havia levantado profetas como Isaías, como Jeremias, para avisar o povo que eles se voltassem para Deus, para que eles abandonassem o pecado e se voltassem para o Senhor. Mas eles continuaram pecando, eles continuaram a idolatrar, eles continuaram a queimar incenso a outros deuses, eles continuaram a pecar contra Deus, não deram ouvidos ao que o Senhor falou através dos profetas. Então, Deus, ele é muito, muito bom, mas ele também é justo. Ele mandou com que Isaías avisasse, ele mandou com que Jeremias avisasse isso durante anos. E como aquele povo não quis o conserto, Deus então mandou o juízo, fazendo vir o rei da Babilônia e levá-los cativos para a Babilônia. Depois, o rei da Babilônia foi vencido pelo rei da Pérsia e ficou ali o rei da Pérsia. Sendo que Deus falou que eles teriam 70 anos de cativeiro. Depois desses 70 anos eles voltariam. E sim, através de Ciro, eles começaram a voltar depois de 70 anos. Através do rei Ciro, Deus usou o rei Ciro, um rei pagão, para fazer com que o povo voltasse. Mas eles não voltaram todos de vez, foram voltando aos poucos e também alguns nem quiseram voltar, preferiram ficar ali mesmo aonde já estavam, porque já estavam com suas vidas estabelecidas, até porque o rei da Babilônia, ele era muito esperto, e quando ele levou as pessoas para a Babilônia, ele procurou levar justamente aqueles que ele teria como servir a ele ali no palácio, né? Então eram pessoas geralmente nobres, eram pessoas geralmente que tinham um padrão elevado
de conhecimento, né? Então, voltando aí, esse era Neemias. Então, Neemias era um homem que estava lá agora, ele estava na Babilônia, servindo o rei da Pérsia, porém, ele era um homem de Deus, ele era um homem que se preocupava com as pessoas na sua pátria. Porque quando ele ficou sabendo que aquele povo que estava lá estava em miséria e estava inseguros, porque os muros estavam fendidos, então eles eram alvo fácil, né? Ele quis fazer algo. E quando ele quis fazer algo, ele não fez de qualquer maneira. Veja que ele, né, quando ele tomou a decisão, veja só, no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, Neemias, ele precisava fazer algo por aquele povo, mas ele sabia que ele precisava de uma intervenção divina, porque se não fosse Deus com ele, ele não seria capaz de ajudar o povo, ele não seria capaz de fazer nada por aquele povo. E quantas vezes nós também estamos numa situação difícil, numa situação que a gente olha e fala, nossa, eu não vou conseguir. Mas veja o que nós podemos aprender com Neemias. Quando Neemias viu que a situação era difícil demais e que ele não teria como conseguir algo a não ser se Deus intervisse, nós também, mediante as decisões que nós devemos tomar, nós precisamos buscar a direção de Deus e deixar com que Ele venha nos orientar. Reconhecer quem é Deus em nossa vida. Esse homem é tão extraordinário, ele conhecia tanto a respeito de Deus, que veja como que ele faz a oração dele, do versículo 5 ao 11. Olha essa oração. E diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O que ele estava fazendo aqui? Reconhecendo que Deus era fiel. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que nos ordenaste a Moisés, teu servo. Então, o que ele estava fazendo? Reconhecendo a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus e reconhecendo que o povo havia pecado. E ele se colocou juntamente. E olha só o que ele diz aqui. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Foi o que Deus fez. Veja como que Deus é fiel em tudo, né? E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, se eles se arrependessem dos pecados, Deus os traria de volta, porque Deus, ele é justo, ele é misericordioso, ele ensina, mas ele ensina com misericórdia. Estes ainda são teus servos e o povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o seu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O que ele estava pedindo? A misericórdia do Senhor. Senhor, para que eu faça algo, eu dependo do rei. E só o Senhor pode mover o coração do rei a meu favor, porque justamente Neemias estava orando sob a palavra. Ele estava mostrando que se eles transgredissem, eles teriam a consequência da transgressão, mas também quando ele se arrependesse, Deus era fiel e poderoso para perdoar. E olha o que está escrito lá em Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Então, ali para Neemias era impossível
que aquele rei concordasse com ele em fazer algo por aquele povo, mas ele sabia que Deus poderia mover a mão do rei para fazer o impossível. Então, o poder da decisão, né? Ele decidiu buscar ao Senhor. Ele decidiu colocar o Senhor nessa situação que parecia impossível. E como prova da fé dele, como prova da dependência dele, se você for ler o capítulo 2, você vai ver que Deus fez com que o rei olhasse para Neemias, percebesse a tristeza de Neemias e concordasse que Neemias se ausentasse e fosse para Judá construir os muros de Jerusalém, dando a Neemias, inclusive, tudo aquilo que ele precisava para a reconstrução do muro. Olha só, Deus fez com que o rei se importasse com o seu servo, com o seu criado. Então, o que eu quero dizer com isso? Decida-se em buscar o Senhor em momentos difíceis. Qual é o seu impossível hoje? É um casamento que está talvez à beira de divórcio? É um filho que está te dando trabalho? É a falta de emprego? Talvez o desânimo, uma enfermidade? Tome a decisão hoje de buscar ao Senhor e buscar a direção dele para a tua vida. Decida-se em colocar a tua vida nas mãos do Senhor e prove daquilo que ele vai fazer. Porque eu não estou dizendo com isso que quando nós nos colocamos na mão do Senhor, que nós não vamos ter problema nenhum. Se você for olhar o capítulo de Neemias depois, você vai ver que Neemias encontrou muita gente contra ele porque ele estava querendo fazer o bem para o povo de Judá. Quando você quer andar no caminho de Deus, você vai encontrar sim provas, só que o importante é que você não está só. O importante é que aquele que te chamou, ele te capacita e te sustenta para que você vá até o fim e que o nome dele seja glorificado. Então eu te convido hoje, escreve aí para mim, qual é o seu impossível hoje? O que você precisa tomar uma decisão hoje, mas que você precisa ouvir a voz mansa e suave de Deus, como ele fez com Elias. Elias estava ali, Deus mandou com que ele saísse da caverna, veio um vento, veio vários barulhos, mas a voz suave do Senhor veio por último e foi essa que ele ouviu. Às vezes nós estamos em meio a tantos barulhos que não conseguimos ouvir a voz suave do nosso Senhor. E eu quero te convidar. O poder da decisão. Decida-se hoje a buscar o Senhor e viver o novo para a sua vida. Se você já é convertido ao Senhor, decida-se hoje a buscar o Senhor como você talvez nunca buscou e viva o novo de Deus na sua vida. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe o seu like, se inscreva. Seja um missionário, tá bom? Conto com você. A paz.